Hora de conversar com Carlos Andreasa, hoje mais cedo. Quer perder amigos? Pergunte-me como. Poderia ser o título da coluna, porque hoje é dia do julgamento bomba no STF. O julgamento envolvendo o André do Rap. Andreasa, bom dia pra você. Sem som. Ontem. Tô sem som? Agora sim. Agora tá com. Megali, bom dia, pessoal. Bom você não estava ontem. Aliás, parabéns pela brilhante participação no Roda Viva. Gostei Obrigado, muito. Foi bem Tá? mesmo. É. Um conjunto de ótimas perguntas, as suas se destacaram. Obrigado. Fiquei feliz. Fiquei até tarde, raramente fico para acompanhar. Mas enfim, ontem você não estava conosco e eu já exerci o meu direito à impopularidade. Perdi vários amigos ontem, os poucos que eu tinha vão rareando porque me meti nessa discussão apontando que estavam todos errados, inclusive Luiz Fux, inclusive o Ministério Público, que deveria sim ter provocado a justiça no primeiro grau para tratar da renovação da prisão preventiva do criminoso, do traficante. E aí nós chegamos a essa situação hoje de uma decisão, de uma votação, de um julgamento no Supremo Tribunal Federal, em que a nossa Corte Constitucional vai enfrentar uma armadilha que ela mesma criou, uma armadilha que era absolutamente desnecessária se, antes de tudo, o erro maior do ministro Marco Aurélio Mello, se ele, diante daquele habeas corpus, tivesse se preocupado em vez do discurso de não olho para cá, processo não tem capa, não ligo para capa, se ele tivesse ignorando a capa, porque o processo é mesmo pessoal, se ele tivesse pego a pasta e dado uma olhada nos autos, ele teria visto do que se tratava de um traficante, alguém de alta periculosidade, que para quem estavam sustentadas as condições para manutenção da prisão preventiva, afinal de contas ele oferece risco à sociedade, e aí, sem tomar uma decisão, ou mesmo negando o habeas corpus, ele poderia ter feito isso, fazendo isso, mas exigindo que o juiz, demandando que o juiz de primeiro grau se manifestasse a respeito, provocando a justiça em primeiro grau a se manifestar a respeito. E aí, obviamente, a lei que é boa teria sido cumprida, porque é boa a lei que exige revisão a cada 90 dias de prisão preventiva. A gente tem que pensar nos milhares de brasileiros pobres que estão presos indefinidamente de forma preventiva, provisória, e vão ficando esquecidos. Essa ideia de 90 dias para revisão também tem essa finalidade. Se obedece à lei, bota no calendário. Por que o Ministério Público, por que os procuradores não botam no próprio calendário? Lá aquele tradicional na parede, ali se aproxima aquele dia, o dia próximo do fim desse prazo. Será a ocasião de nós provocarmos o judiciário a se manifestar sobre a revisão e demandar a revisão e a manutenção da prisão preventiva, porque, afinal de contas, o criminoso, vagabundo, de alta periculosidade, tem as condições, estão dadas as condições, no caso dele, para que ele continue preso preventivamente. Isso não tem nada a ver com prisão após condenação em segunda instância. Um conjunto tremendo de erros que nos coloca nessa armadilha. O que o Supremo tem de decidir hoje? Sobre o seu comportamento diante do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, aquele que foi modificado, o parágrafo único incluído na lei anticrime. Não é só isso, porque o Supremo hoje seria de bom tom, revisar o seu regimento interno no que concerne à autoridade de um ministro, no caso o presidente, no caso Luiz Fux, suspender como fez a decisão de outro. Isso tem se tornado uma febre, isso tem se tornado muito frequente no tribunal. Isso é a própria definição de autofagia. Pode o ministro Luiz Fux, mas não quero fulanizar, porque outros já fizeram. O Dias Toffoli cansou de fazer isso. Pode o ministro do Supremo suspender a decisão de outro ministro, decisão liminar de outro ministro? Não seria interessante, para dizer que a gente não dá sugestão, e não sou eu o único a propor isso, não seria interessante que uma vez que houvesse uma decisão liminar como essa de Marco Aurélio, isso impusesse automaticamente a necessidade de análise, por exemplo, pelo plenário virtual, obrigando de maneira menos burocrática e, portanto, mais célere os demais ministros a se posicionarem? A gente volta àquela questão de que eu
tanto trato aqui e que precisava ser valorizada no regimento do Supremo Tribunal Federal, o choque de plenário. Diminuir essa febre monocrática, essa trombada diária. No mesmo dia, o ministro Marco Aurélio erra e dá a liminar e permite, via habeas corpus, que o sujeito saia da cadeia. De manhã, de noite, o presidente do tribunal vai e suspende a decisão, jogando para a galera, porque não adiantava nada a sua manifestação. Que mensagem, se não a de enfraquecimento institucional, se não de oportunismo, se não de aquilo que eu chamo sempre de biruta, né? Se movendo e se direcionando em função do vento circunstancial, o vento de interesse circunstancial, um dia punitivista, outro dia garantista. O Supremo precisa rever isso. Mas, de novo, sobre o parágrafo único do artigo 316 do CPP, seria também uma sugestão bacana, para usar um termo popular e jovem, que diante de uma situação como essa, repito, um habeas corpus demandado por falta da renovação de prisão preventiva, que o ministro, qualquer um, Marco Aurélio no caso, que ele tivesse pego o processo, examinado, dito, olha, aqui temos um caso muito delicado, não vou libertar, não vou acolher esse habeas corpus e vou provocar o juiz responsável, aquele que é o responsável pela execução da prisão, o juiz de primeira instância, vou provocá-lo a se manifestar sobre essa renovação. O prazo foi vencido. Há razões por que esse sujeito permaneça preso? Há. São muitas. Cumpre os requisitos ainda, os mesmos de 90 dias atrás, para permanecer em prisão preventiva? Cumpre. Então, o juiz de primeira instância, provocado pelo ministro do Supremo, automaticamente renovaria a prisão preventiva, a gente não estaria passando por esse problema, por essa discussão artificial, por essa trombada, por essa quantidade de oportunismo, todo mundo querendo um jeitinho de se beneficiar nessa história. Uma página muito triste, uma página escrita, uma armadilha armada pelo próprio tribunal, pela própria Corte Constitucional contra si. E aí o que nós teremos hoje? O julgamento começa hoje, não sei se termina. O que nós teremos hoje, com certeza, trombada. Mais trombada, teremos um clima tenso, teremos hostilidades. Ontem o ministro Marco Aurélio, chutando qualquer balde de decoro, já se referindo à peruca de Luiz Fux, que nem sei se usa peruca, falando da peruca do outro. Olha o clima o clima que nos leva para uma sessão do Supremo Tribunal Federal. A gente vai assistir para discutir, a gente vai assistir para acompanhar discussões regimentais importantes sobre o comportamento do Supremo, como o Supremo se comportará de agora em diante, como corpo, diante do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. É isso que a gente quer. Mas o que nós provavelmente veremos é diversionismos, confusões, brigas, mais uma página degradante, e depois não entende por que o Supremo é tão desrespeitado pela população brasileira. Exatamente. São eles que fazem isso com a própria imagem do Supremo. E diz aqui o nosso Rodrigo Aidar, viu, Orengo, viu, Andreasa? Muito me honra. Que vai ser de lavada, viu? Que não vai ser apertado, não. Vai ser fácil decisão. Eu concordo. Acho que o que tem aí, Megali Ué, sumiu de novo, ele tá Andreasa. falando, mas... Aí, voltou. O que tem aí, pedindo licença ao Rodrigo Aidar, nosso craque, eu também acho que vai ter uma maioria esmagadora referendando a decisão de Fux, mas o que pende é o medo e eles vão ter que encontrar uma forma disso, de que com essa decisão eles não deem superpoderes ao presidente do tribunal, né? Porque o cara já controla a pauta. Se além de tudo ele tiver o poder, chancelado pelos seus pares, de suspender liminar dos outros, aí a coisa fica mais séria. Você cria um superministro, né? Em vez de ter um coordenador de iguais. Então acho que eles vão encontrar uma maneira de chancelar a decisão de Fux, né? Mas limitando os poderes do presidente do Supremo nesse caso. Vamos ver. Promete. E provavelmente não acaba hoje. Ô, Andreasa, deixa eu te pegar de surpresa aqui. A gente está vendo uma pequena abertura na volta à vida normal pós-pandemia em São Paulo, com a volta do funcionamento dos cinemas, de alguns museus, tudo muito limitado. Os cinemas, por exemplo, não tem filme para passar, porque não tem lançamento. Então o Belas Artes, que é o mais tradicional da cidade, foi lá e passou Apocalipse Sinal na sessão de reabertura. Pessoalmente, sou a favor. No Rio de Janeiro, essa reabertura aconteceu há coisa de 2 semanas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir ao cinema ou conversar com alguém que foi,
ou saber se a coisa tá rolando, se as pessoas estão frequentando os cinemas por aí. O que você tem a dizer? Luiz Megali, sobre não tenho a menor ideia. Não, né? Eu sou medroso, não saio de casa, vou de casa para cá, daqui para a editora, da editora para casa. Minha vida social está um caos. Estou mais especialista em vinhos do que nunca. E devo dizer o seguinte, qual é a razão? Eu não sou muito cinéfilo, tá? Embora, quer dizer, eu gosto de filmes, mas não gosto exatamente de cinema. Qual é a razão de ir ao cinema se você não pode comer pipoca livremente e se você não pode beijar na boca? Né? Por motivos... Andreasa. Não, mas você pode beijar na boca, Andreasa? Não pode, pega mal, não. Beijar na boca, mais do que nunca, beijar na boca no cinema da minha esposa, claro, só que faltava. Mas beijar na... Conhecer alguém ali no Andreasa, já fomos jovens, hein? Não, mas então, o cinema pra mim era aquilo. Eu ia no cinema pra, um beijinho e tal. E não pode mais. Claro não que pode, Andreasa. É código de ética, não pode, pega mal. Olha lá, tá beijando, pandemia, vírus. Espirrou. Até você explicar, a gente mora junto e tal. Se o cara tiver nessa vibe aí de ficar apontando o dedo pra quem tá beijando no cinema, ele não vai estar nem no cinema, pra começar. O que, Megali? Você que tá com nós que estamos com a nossa cara todo dia no rádio, isso mesmo. Falando, vai botar a mão numa pipoca e botar na boca pra você ver. Vai dividir pipoca com alguém, hein? Vai dividir pipoca com alguém. Não, tô aqui quietinho, tá bom? E tá tudo certo. Mas dizem que reabriu, não sei. O Rio tá uma bagunça, né? Vocês viram aí. Aliás, uma boa observação essa, Megali. Eu moro no Leblon, ali onde eu moro, perto da famosa e tão mal falada Rua Dias Ferreira. O movimento naquela rua, que sempre foi uma rua boêmia, ele é hoje maior de maneira sem precedentes. Nem no carnaval eu vi algo como tenho visto ali. É um desbunde mesmo, sem vacina, um desbunde pós-pandemia. É aquilo que se esperava do primeiro carnaval depois da vacina. Está acontecendo agora. Nunca antes foi assim como está. E não se vê máscara no Rio de Janeiro também. Enfim, isso é uma outra longa discussão. Mas aí Freud explica, né, Andreasa? O Killing estava falando agora há pouco porque a prefeitura foi lá em Londres e disse que ia ter que fechar de novo os pubs, porque os casos estavam aumentando. O pessoal foi pra rua num desbunde maluco. Impressionante. Como não se vê. Impressionante. É o fim da guerra, né? A famosa foto lá do marinheiro beijando a enfermeira. Só você não via aquilo num dia normal. Mas quando acabava a guerra, tudo era permitido. E aí tem uma coisa, né? Porque isso aí é um dos elementos complexo. Eu já falei sobre isso aqui. Mas me dá 30 segundos. Isso é uma razão explicativa da popularidade de Jair Bolsonaro. E eu tenho percebido isso, né? Não é só o auxílio emergencial. A popularidade dele cresce entre nós, né? Na classe média alta. Porque as pessoas estão agora dizendo, em outubro de 2020, que Bolsonaro estava certo. Só que Bolsonaro pregava o que as pessoas estão fazendo em outubro de 2020, com, digamos assim, a curva de contágio controlada. Ele pregava isso em março, abril e maio, no auge da pandemia. Só que o efeito, psicológico, não é exatamente a expressão, mas o efeito da palavra do presidente nas pessoas faz eco agora. Então, será que o Bolsonaro não tinha razão lá atrás? Não. Ele talvez tivesse alguma razão em dizer o que dizia em março, agora, quando a situação é outra. Mas ele disse em março. Né? Então, tem esse efeito aí também condicionando o comportamento das pessoas. É uma longa análise a ser feita. Roubaram 7 meses da minha vida. Agora eu preciso tirar um atraso. Aproveitar como se não houvesse amanhã. Eu não sei se vocês são muito jovens, mas o Andreasa, que é da minha geração, certamente lembra. A partir de 1985... quando a gente teve o fim de fato, né, da ditadura, ainda não havíamos tido eleições diretas, mas já éramos governados por um civil. Você ligava a TV, você nunca viu tanta gente pelada, você nunca via tanta coisa que você não imaginava ver na televisão até então. Foi a época do desbunde, todo mundo correndo atrás do tempo perdido. Depois a coisa deu uma plainada, né? A TV no 1980 era muito mais liberal do que é hoje. Carnaval também, os desfile das escolas de samba, né? Você tinha nudez mesmo, os corpos expostos de homens e de mulheres. Isso até os anos 90. Tá lembrado do carnaval da genitália desnuda, Andreasa? Isso, claro. Nada contra. Não, pelo contrário, tudo a favor. André, a minha não, a minha deixa aqui. Andreasa, um beijo pra você, até amanhã. Então, qual é a música de hoje? Nós estamos ouvindo Paulinho da Viola, né? Aqui quando aperta a gente chama ele. Paulinho da Viola, pode guardar as panelas. Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. Um beijo. Tchau. Beijo.